Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre a decisão do Copom de manter a taxa Selic em 10,5% ao ano, o crescimento da produção industrial brasileira nos 4 primeiros meses de 2024, a lei de cotas para o serviço público e muito mais. Muito prazer, eu sou o Anderson Andrade e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e por isso o Café PT começou a semana conversando com a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira. Ela explicou como a pauta do mês do orgulho influencia a política e falou sobre os avanços que o governo Lula trouxe para a população LGBT. Você tem um governo como o governo Lula que você retoma a democracia, a população LGBTQIA+, volta a fazer parte do debate da política pública. Então, eu acho que o mês de orgulho, mas principalmente a forma de organização, tem muito a ver com uma característica que é do PT, que se construiu pelos movimentos sociais, sindicais, né, que é a participação social. Então, na minha opinião, esse mês tem vitórias, tem importantes vitórias. Nós criamos uma secretaria LGBT que é mais num governo federal, você tem todos os ministérios que têm participação social e diversidade na sua estrutura para transversalizar a política. Você não tem só o Ministério dos Direitos Humanos atuando na defesa da população LGBTQIA+, você tem todos os ministérios, então você tem os ministérios debatendo essa diversidade, não debate só sobre nós, debate sobre as mulheres, sobre negros, sobre jovens, idosos, pessoas com deficiência, a camada pobre da população brasileira. E já no Café PT da terça-feira, a conversa foi com a deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora. Ela falou sobre políticas públicas de promoção da igualdade racial, com destaque para a lei de cotas no serviço público, que será renovada após completar 10 anos de existência em 2024. Então a gente vê esses 10 anos das cotas para os serviços públicos como muito positivo, mas ainda temos outros lugares a alcançar. Tem uma função que é promover a inclusão da população negra no mercado de trabalho, na oferta do serviço público, mas ela precisa ser refinada, precisa ser aprimorada, tem questões que a gente precisa avançar. Sim. E o texto dessa renovação já foi aprovado no Senado e agora chega na Câmara, a gente tem a expectativa de poder discutir esse tema o quanto antes, né? Onde a gente deseja ampliar é na oferta, então aumentar o percentual de 20% para 30%, e no texto a gente também amplia a cota para pessoas indígenas e quilombolas. Maravilha. Então é uma ampliação importante, significativa. E o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu na quarta-feira, 19 de junho, manter a taxa Selic em 10,5% ao ano, mesmo com todos os indicadores sinalizando para o aquecimento da atividade econômica do país. Assim, o Brasil segue com a segunda maior taxa de juros real do mundo, fator que pode inibir o crescimento do país. Quem traz mais informações é a repórter da Rádio PT, Denise Coelho. A presidenta do PT, Gleice Hoffmann, gravou um vídeo comentando sobre as implicações da reunião do colegiado. A parlamentar destacou que essa reunião se iniciou com as cartas marcadas pelos especuladores do Boletim Focus, que, de acordo com ela, chutam previsões irreais de inflação para manter os juros altíssimos. Isso é um caso de polícia, que vai ser investigado pelo TCU a pedido do Ministério Público. Mas é principalmente um crime contra o país. Crime de lesa pátria, porque bloqueia o investimento e o crédito, fundamentais para o crescimento. Ora, as contas públicas estão melhorando, porque a inflação caiu e a economia, os salários e os empregos voltaram a crescer, e também a arrecadação do governo. Melhoramos muito as condições do Brasil em relação ao que tivemos no passado recente. Essa mentira sobre crise fiscal é outro crime contra a economia.
Bom, e no PT Conexões Brasil da última quarta-feira, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, recebeu o economista e presidente do IBGE, Márcio Postman, para um debate sobre a nova realidade brasileira. Postman falou sobre o protagonismo do Brasil na economia mundial e sobre as expectativas para a reunião dos BRICS deste ano, que deve discutir a exclusividade do dólar como divisa internacional. É preciso, na verdade, repensar o modelo comercial, o modelo monetário, que nos ajude a retirar da instabilidade pela qual nós estamos vivendo. Não é? A decisão de juros no Brasil se conecta à decisão dos juros dos Estados Unidos. Penso que nós estamos diante de um novo mundo e, nesse sentido, o Sul global e, sobretudo, os BRICS oferecem oportunidades diferentes de olhar o mundo a partir de uma perspectiva de interesse dos países que, até então, eram meros coadjuvantes no mundo, e hoje são protagonistas do crescimento. 70% do crescimento mundial depende hoje do Sul global, é algo inimaginável no passado, né? Nesse sentido, então, o planejamento brasileiro nas relações comerciais, nas relações de cooperação, de decisões de investimento, né, nesse plano, pela qual o Brasil anteriormente não conhecia. E durante o programa, a presidenta Gleisi e o presidente do IBGE, Márcio Postman, também examinaram a realidade econômica e social do Brasil, analisando os desafios políticos que o PT deve enfrentar no contexto contemporâneo. Nós precisamos olhar para onde nós estamos vivendo e saber que forma de atuação que o PT precisa ter, em termos de organização, de debates, de posicionamentos e de luta pelo povo brasileiro, pelos trabalhadores e trabalhadoras, independente da forma como eles estão organizados ou não. E o Pode Tremer, que é o podcast da juventude petista, dessa semana recebeu Ícaro Jorge, professor e colaborador de gestão de políticas públicas da UNB e membro do Coletivo Nacional do Setorial de Direitos Humanos do PT, para um papo sobre educação e inclusão social. Vamos ver. Sem as redes sociais, essa juventude ela ficava, muito ligada à sua vivência, à prática do dia a dia, e com as redes sociais isso deu uma mudada e a gente viu, os desafios dessa juventude de se conectar, mas por outro lado essa juventude está conectada o tempo todo. Eu vejo que para a juventude um uso responsável das redes sociais é possível e é necessário, principalmente pensando em inclusão social e educação. A questão do algoritmo ele possibilita que aquilo que é mais visto seja mais replicado e seja mais entregue para as pessoas. Então, quando a gente pensa nesse consumo consciente de assuntos educativos, de assuntos que abordam a inclusão social, a gente está visibilizando essa discussão e fazendo com que outras pessoas também vejam e repliquem isso. E nesta sexta-feira, o Café PT conversou com o deputado federal do PT de Santa Catarina, Pedro Uczaj. Ele falou sobre projetos polêmicos que estão em tramitação na Câmara e explicou como funcionará o edital que permite a participação do cidadão catarinense nas decisões sobre o orçamento do Estado. Vou democratizar que o povo de Santa Catarina decida onde destinar esses 36 milhões, dividido o Estado em 12 regiões. O mesmo valor. Eu sou deputado federal de toda Santa Catarina. Então eu vou dividir em 12 regiões, o mesmo valor para a região, e agora o mês de julho pode apresentar propostas. 100 assinaturas de cada cidadão, apresenta uma prioridade, e aí em julho vamos ter assembleias. Nas assembleias regionais, define as 10 prioridades, até 10, e depois de agosto, nós vamos tirar 12 grandes prioridades do Estado. E agora a gente destaca a agenda do presidente Lula nessa semana. Na segunda, ele participou da cerimônia de assinatura de contrato entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o BNDES para a destinação de recursos do Fundo Amazônia e ações de fortalecimento do Plano Amazônia, Segurança e Soberania. Na quarta, Lula acompanhou a cerimônia de posse da presidenta da Petrobras, Magda Chambriard, e visitou o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da empresa no Rio de Janeiro. Mais tarde, o presidente Lula participou de um ato em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro, no qual o Ministério da Cultura anunciou um pacote de investimentos de R$ 1,6 bilhão para o setor.
Na quinta, o presidente esteve no Ceará para acompanhar anúncios de investimentos do Ministério da Educação para instituições de educação e saúde. Em Fortaleza, ele também compareceu à cerimônia de entrega do residencial Cidade Jardim 3, financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. E nesta sexta, o presidente Lula esteve na cerimônia de encerramento da caravana federativa em Teresina e anunciou cessões de terrenos da União para o Piauí. Depois seguiu para São Luís para participar da cerimônia de anúncios de investimentos do governo federal para o Maranhão. Em sua passagem pelo Ceará, Lula falou à Rádio Verdinha de Fortaleza sobre a política monetária do Banco Central, que interrompeu o ciclo de cortes da taxa Selic. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E para finalizar, temos um recado da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT. O que é que você traz para a gente, Duda? Só no último mês, o PIB do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre. O FMI elevou o Brasil à 8ª economia do mundo. A renda média do trabalhador cresceu 4% no primeiro trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado. As vendas no varejo tiveram recorde em abril. A produção industrial cresceu em 10 de 15 estados pesquisados e, além de tudo isso, o Bank of America, um dos maiores bancos americanos, aponta que o PIB do Brasil vai surpreender de novo. Como pode, com toda essa melhora na economia do nosso país, ainda termos a segunda maior taxa de juros do planeta? Pois é, o Banco Central do bolsonarista Campos Neto é o sabotador da economia brasileira. Nesta quarta-feira, após a decisão do Copom de manter a taxa de juros básica, a Selic, em 10,5% ao ano, publicamos em nossas redes um card denunciando essa sabotagem. E só há um mote na boca do povo: fora Campos Neto. E por isso, o Coletivo Para Todos organizou uma petição pedindo a saída imediata de Campos Neto do Banco Central. E você pode assinar em foracamposneto.com. Como disse a nossa presidenta Gleisi, não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter essa taxa de juros. Então, agora é renúncia ou exoneração. Campos Neto, não. Bom, e esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na TV PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode dar 5 estrelas na avaliação. Agora eu me despeço de você, desejo um ótimo fim de semana e até o próximo 13 Minutos.